As religiões mais antigas do mundo. As religiões e a espiritualidade sempre tiveram um espaço muito profundo nas questões de existência humana, seja por crença, por reabilitação, para encontrar uma força orientadora ou mesmo como meio de enxergar um começo e fim da vida. A religião sempre esteve presente. Dessa forma, separamos aqui as religiões mais antigas do mundo. Assista até o fim, pois eu sei que parte delas você nunca ouviu falar. E se você gosta desse tipo de vídeo, já deixe seu like para que possamos entender que esse conteúdo é relevante para você. E bora para mais um vídeo. Número 8. Shintoísmo. Embora não tenha sido codificado até 712 d.C., o Shintoísmo surgiu no 3º século a.C., como um descendente direto da religião popular animista dos Aioi, cuja cultura se espalhou no Japão. Além disso, foi designado como uma religião do estado do Japão, como uma religião indígena emergendo da nação. A fé de seus seguidores tem a premissa otimista que visa manter os espíritos malignos afastados através do apaziguamento dos kami, por meio de orações e ofertas. Possui grandes influências budistas e acreditam no culto das forças da natureza. Até hoje é considerada a principal prática oriental uma multidão de japoneses ao longo dos anos. Número 7. Taoísmo. Podemos considerar como a 7ª religião mais antiga do mundo o taoísmo, que persistiu na história até o 4º século a.C. Essa religião evoluiu de uma corrente de religião folclórica chinesa tradicional e faz menção a mestres e ensinamentos muito antes de ser codificada. Além disso, é atribuído ao antigo filósofo chinês Lao Tzu. Igualmente à religião anterior, o taoísmo não invoca a adoração de nenhum deus ou divindade. Trata-se apenas de alcançar a harmonia espiritual dentro do próprio indivíduo. No entanto, a religião habita em duas escolas principais, o taoísmo filosófico e o taoísmo religioso, que enfatiza os rituais religiosos que podem levar à imortalidade. Atualmente, estima-se que 170 milhões de chineses reivindicam alguma afiliação ao taoísmo. Além disso, cerca de 12 milhões de pessoas seguem a religião. Número 6. Budismo. Certamente você conhece alguma coisa sobre o budismo, mas você sabia que ela é a 6ª religião mais antiga do mundo? Tudo começa com um homem na Índia chamado Siddhartha Gautama, mais conhecido como Buda, por volta do século V a.C. Com isso, ele foi fundador e líder de sua própria ordem monástica e uma das maiores seitas que existiam em toda a região. Em resumo, seus ensinamentos começaram a ser codificados pouco depois de sua morte e até hoje possui pelo menos 400 milhões de seguidores. No cerne do budismo está o objetivo de superar o sofrimento. Além disso, a religião é mais vista como uma filosofia onde conceitos como karma, moksha, ou libertação, nirvana ou iluminação, entre outros, são centrais nos ensinamentos básicos. Número 5. Confucionismo. Assim como o budismo era para Buda, o confucionismo era para Confúcio. Com sua filosofia que surgiu também por volta do século V a.C., há um credo mais humanista do que espiritual. No entanto, o confucionismo fornece uma cosmovisão sobrenatural influenciada pela tradição folclórica chinesa. Em outras palavras, na filosofia de Confúcio não há um Deus, uma unidade criadora, uma divindade e muito menos templos e igrejas. Toda a doutrina é fundamentada na busca pelo Tao, ou seja, a harmonia da vida e do mundo. Para atingir o Tao, o confucionismo coloca a família como base de uma sociedade em que todos os seres humanos vivam em harmonia. Número 4. Jainismo. Entre as religiões mais antigas do mundo está o Jainismo, como dominante do subcontinente indiano por volta do 2º século a.C. Com origens obscuras, seus seguidores acreditam nos Tirthankras, pregadores oniscientes do caminho jainista, cujas características são marcadas por autodisciplina. Além disso, a meditação também é uma prática muito comum da religião jainista, mesmo quando seu objetivo não é a paz de espírito. No entanto, há uma preocupação em interromper os apegos e atividades kármicas. Atualmente, estima-se que 6 a 7 milhões de pessoas são adeptas ao jainismo. Número 3. Judaísmo. Embora não seja a primeira, o judaísmo é o monoteísmo mais antigo que ainda está por aí. Trata-se de uma variação da antiga fé egípcia chamada ateísmo, que desapareceu no século XIV a.C. Em poucas palavras, trata-se de caminho para a vida espiritual, com origem no Oriente Médio por volta de 500 a.C. Oficialmente foi fundada por Moisés. A religião é uma parte importante no cenário que define o cristianismo, a religião mais seguida do mundo. Número 2. Zoroastrismo. Considerada uma das religiões mais antigas do mundo que ainda é praticada, o zoroastrismo surgiu desde o 2º milênio antes da Era Comum. No entanto, só foi registrada séculos depois. Fundada pelo profeta Zoroastro, conhecido também como Zaratustra,
Zatustra sobrevive até hoje no Irã, Índia e Iraque, seguido por cerca de 200 mil pessoas. Além disso, seus seguidores acreditam que Zoroastro era um profeta de Deus, mas não é alvo de veneração. Eles acreditam ainda que, através de seus ensinamentos, os seres humanos podem aproximar-se de Deus e da origem natural marcada pelo bem e pela justiça. Número 1. Hinduísmo. Por fim, a primeira religião mais antiga do mundo é a Védica, uma das religiões que fazem parte do hinduísmo. Trata-se de uma religião dominante seguida principalmente nas regiões sul da Ásia, como na Índia e no Nepal. Em resumo, o hinduísmo gira em torno da família, dos deuses que deram os ensinamentos da cosmologia, peregrinação dos locais sagrados e recursos textuais compartilhados. Estima-se que no início da redação dos textos védicos tenha acontecido por volta do ano 1500 a.C., ou seja, muito antes do surgimento de qualquer religião que temos conhecimento hoje. Porém, antes do surgimento dos textos, os saberes já existiam e eram transmitidos oralmente de geração a geração. O hinduísmo não é uma religião organizada, pois conta com diferentes seguidores que aderem a diferentes práticas ritualísticas. Com seus festivais e rituais, o hinduísmo não se concentra apenas na fachada religiosa da vida, mas também em outras atividades humanas que são essenciais. Por fim, o que achou desse conteúdo? Se você chegou até aqui, comente. O hinduísmo é a religião mais antiga do mundo. E não se esqueça de compartilhar esse conteúdo com seus amigos nas redes sociais. Além disso, se você ainda não é inscrito, aproveite para se inscrever e ativar as notificações para ficar por dentro de todas as nossas novidades. E até o próximo vídeo.